O Rio Grande do Sul, junto com Pernambuco, provavelmente são os dois principais estados com maior número de revolução ao longo de toda a história do Brasil, que por si só já é um país com um grande número de revoluções. Mas eu arrisco dizer que no Rio Grande do Sul, um pouco mais, em decorrência dessas questões de fronteira, que nós sempre tivemos que defendê-las. Então não há como negar que as revoluções, as guerras, elas estejam na gênese daquilo que hoje nós conhecemos como o gaúcho. Se você tivesse nascido no Rio Grande na segunda metade do século XIX, inevitavelmente teria passado por, no mínimo, duas grandes revoluções. E é dentro deste contexto histórico que nasce Alceu de Freitas Vamose. O Alceu Vamose é interessante, que os pais dele eram descendentes de um húngaro. Esses húngaros eram dois irmãos que vieram tentar sorte na América, né? Como tantos outros estrangeiros que aqui aportaram naquela época. E eles chegaram ao Brasil e um deles foi para o norte do Brasil e o outro para o sul. Imagina, para tentar ver quem é que se dava melhor. Este José Afonso Vamose veio morar em Guaiana como telegrafista, como tradutor. E aqui ele teve 4 filhos, um deles faleceu e 3 deles sobreviveram, e entre eles estava o Alceu Vamose. Todo poeta, ele literalmente é fruto do seu meio, não seria diferente com o Vamose. Ele nasce naquela transição do século XIX para o século XX, em um momento onde estava aflorando aqui no Brasil o simbolismo. E o simbolismo, ele conversou literalmente com alguns fatos históricos muito relevantes, como o fim da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889. O fim da escravidão apenas libertou os escravos, mas não os inseriu na sociedade. E essa marginalização do negro foi vista pela sociedade daquela época, assim como os conflitos que a República Velha viveu nos seus primeiros anos. Por isso que o simbolista ele buscava uma fuga daquela realidade triste a qual estava vivendo, e o Vamose, como um simbolista, nos seus belíssimos poemas, buscava uma fuga da realidade sonhando com lugares belos. Quando falamos em simbolismo, a gente fala em subjetividade, ou seja, o Alceu Vamose, por exemplo, ele tem toda uma preocupação e no seu poema ele vem muito como um mergulho ao eu do poeta. Por que um mergulho ao eu do poeta? Exatamente porque a poesia ela é subjetiva. Essa subjetividade que vem também, para frisar para vocês, como uma reação à objetividade parnasiana. O poeta parnasiano, que é o período literário anterior ao simbolismo, ele não vira para si próprio, ele não olha para dentro de si. E a poesia simbolista, sim, ela olha para as dores do poeta. Ele tinha uma turma naquela época de poetas muito importantes que se reuniam depois do horário do cinema, do teatro, sei lá, e iam para a Praça da Harmonia dizer poesia até altas horas. E quase sempre terminavam no cemitério. Ele tinha uma paixão por cemitério. Dizem que tinha um livro que ele nunca escreveu, que ele tinha até o título, era O Jardim das Estátuas Tristes, que era sobre o cemitério. Mas eles iam para o cemitério declamar e tudo mais. E quando ele já se mudou para Livramento depois, também tinha um jornal em Livramento, e ele era muito combativo, ele era engajado com os chimangos, né? E lá ele brigou com um delegado de polícia e deu um tiro na barriga do delegado. Aí ele fugiu, se refugiou num bordel que tinha por lá, e de lá depois se mudou para Alegrete, tirou um tempo em Alegrete até que os ânimos se acalmassem, mas ele não era de levar desaforo para casa. Ao mesmo tempo, com uma alma como essa, mesmo em Livramento, ele escrevia no jornal
criticava tremendamente, né, um circo que tinha com tourada e que os touros eram sacrificados. Ele era assim, né, e ao mesmo tempo essa temperamental, né, para algumas coisas. Assim. Alceu Vamosi é o nosso grande nome da poesia simbolista e claro que para nós uruguaianenses também uma figura importante, e não só, é importante frisar que Alceu Vamosi não é só importante dentro do simbolismo sulista, não, o Alceu Vamosi também é importante dentro do simbolismo a nível nacional. Eles foram respeitados também na capital federal da época, né, que a gente fala, e recebeu ecos, graças a Deus, até porque Alceu Vamosi, ele traz para a poesia uma sensibilidade, uma subjetividade fora do comum. Aí em Alegrete, ele publicou o primeiro livro dele, começou a ser conhecido, Vamosi. Mas ele ficou pouco tempo em Alegrete, logo foi transferido para Porto Alegre. Ele queria estar em Porto Alegre, perto dos outros. E começou a impor a poesia dele, né, o simbolismo. E em 1915, foi publicado pela revista Fonfon, no Rio de Janeiro. E hoje em dia a gente tem que se lembrar sempre que o Rio de Janeiro era a capital da República, né? Porque agora a gente fala em Rio de Janeiro e não se dá conta disso. Era o centro de tudo, né? Era o Rio de Janeiro. Essa revista do Rio de Janeiro publicou o grande poema do Vamosi, né? Duas Almas. O tu que vens de longe, o tu que vens cansado. E ele publicou, e logo no começo do ano seguinte, dia 5 de janeiro, um jornal da Bahia publicou esse poema como sendo de autoria de um padre. Esse padre, então, aparece como autor do Duas Almas. E aí as pessoas que conheciam a história do poema, né, se rebelaram contra e coisa e tal, e esse poema fez o Vamosi conhecido nacionalmente. Esse caso, melhor dizendo, né, o caso do plágio. Devemos sempre lembrar o poeta e o soldado. Ele foi poeta simbolista, tem um trabalho dele lindíssimo, né? Agora, se eu for analisar ele como poeta, eu fico pensando que o poeta ele era muito triste pelas letras que ele fazia. Vamosi, eu acho que o Henrique Tilla, que ele quando fez a biografia do Vamosi, não biografou o homem, bibliografou o poeta. Porque o Vamosi escrevia os temas dele, se tu for ler os poemas, são muito tristes. Idealizando a morte. Olha só, uma frase dele, idealizando a morte. Então, sobre o Vamosi, poeta, e sobre o Vamosi, o homem. É o meu pensamento. Agora, o Vamosi, soldado, ele teve um idealismo, né? E as contradições entre o amor e a guerra parece que sempre fizeram parte da vida do Alceu Vamosi. Até porque ele nasceu num dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, dia dos namorados, mas do ano de 1895. Um ano muito importante aqui no Rio Grande, em decorrência da Revolução Federalista, que literalmente rasgou o Rio Grande ao meio, colocando em campos opostos, nos campos de batalha, os federalistas maragatos contra os pica-paus republicanos. Reze, hombre! E quando chegares no inferno, explique ao capeta que morreste, porque ias alertar a tropa de pica-pau de nossa chegada! Não bastasse isso, Alceu Vamosi viveu como jornalista a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E durante a invasão das tropas austro-alemãs a Veneza, ele escreveu Oração a Veneza, que também é um dos seus belíssimos poemas. Então seria inevitável que ele entrasse de corpo e alma na Revolução de 23, defendendo aquilo que ele acreditava ser o seu ideal. Velhos caudilhos encabeçam legiões de revolucionários e, com uma certa nostalgia, reencenam os entreveros bélicos da Revolução Federalista de 1893. A gente pode dizer com segurança que a Revolução de 23 ela foi uma continuação da Revolução Federalista de 1893. Porque desde a Revolução Farroupilha, em 1835, depois a Guerra do Paraguai,
que aconteceu em território gaúcho em 1865, o estado do Rio Grande, a antiga província do Rio Grande, se tornou o maior teatro de operações militares do sul da América do Sul. E é justamente dentro deste contexto de contestação contra os usos e abusos do poder aqui no estado do Rio Grande que, mais uma vez, só que agora no ano de 1923, explode aquela que é considerada a tríade das guerras no Rio Grande, a Revolução Libertadora de 1923. A semente da Revolução de 23 foi plantada no Rio de Janeiro um ano antes, no levante do Forte de Copacabana, onde civis gaúchos participaram junto dos tenentes que se levantaram contra o poder central. E o resultado daquele levante inspirou a muitos jovens e homens mais velhos no Brasil inteiro a poder recolocar o carro da história no devidos trilhos. Por quê? Porque em 1922 nós estávamos fazendo 100 anos da independência do Brasil. E os homens valorosos e sequiosos de poder deixar o seu legado para a construção da história do Brasil queriam fazer o melhor de si e também deixar a sua marca na história do Brasil. Foi assim que nasceu a Revolução de 23, pela história que todos nós conhecemos, mas cuja semente estava no Rio de Janeiro, no levante do Forte de Copacabana. Quando começou a Revolução, o Alceu Vamose ele já era alferes da Guarda Nacional, a antiga Guarda Nacional criada nos tempos do período regencial. Mas, pela importância dele, já que ele estava vivendo naquele momento em Santana do Livramento, ele se tornou alferes secretário nomeado pelo Borges de Medeiros. Vale destacar que, pelo status dele, ele não precisava ir para o campo de combate, literalmente para as batalhas, mas ele insistiu e participou de 3 batalhas que foram fundamentais para mudar os rumos da Revolução. Ele tinha uma função burocrática, ele era para escrever notas e tudo mais, mas ele, com aquela genial dele, imagino ele andando a cavalo, brigando de lança e espada a cavalo, né? Ele não era de cavalo, ele não era do campo, né? Mas ele, teimoso, se foi para as coxilhas. Teve um dos combates que ele esteve, foi o da Ponte do Ibirapitã, famoso combate da Ponte do Ibirapitã, e ele não foi ferido, mas o cavalo dele recebeu um tiro, né? E dizem os historiadores, os biógrafos, que em vez de granadas e balas e cartucheiras que rolaram dos alforjes do cavalo, que o cavalo carregava, livros que ele usava, que ele levava para ler nos intervalos dos combates, né? Mas no dia 3 de setembro, Alceu Vamose estava em Ponche Verde quando foi atacado pelas tropas dos Maragatos, que eram cerca de 2.000 soldados contra o pequeno regimento que o Vamose estava junto. Foi um massacre aquilo. As tropas legalistas foram literalmente liquidadas e era regra degolar os que estavam sobrevivendo no campo de batalha. Naquele momento tinha 2 amigos do Alceu Vamose, e vale destacar aqui que tanto na Revolução Federalista quanto na Revolução Libertadora, amigos se enfrentaram nos campos de batalha. 2 filhos do general Vasco Alves, que estavam entre os federalistas, eles viram Alceu Vamose ferido por morrer e mesmo assim socorreram ele e levaram para uma casa próxima dali da região
de Ponche Verde, onde ele ficou, e foi recebido depois pelo João Batista Luzardo, que era seu grande rival político naquele momento. Os chimangos que não morreram no campo de combate em Ponche Verde, eles foram perseguidos por cerca de 10 quilômetros e muitos deles foram degolados. Esses dois rapazes eram filhos do general, eram conhecidos dele. Quando reconheceram lá no campo ferido, trataram de tirar ele levaram para uma casa, um lugar assim, a 1 quilômetro e tanto dali do campo de batalha, e ele ficou lá. Aí depois o Batista Luzardo, que era o chefe da turma dos Maragatos que estavam lá atuando, resolveu ir até o Vamose para falar com ele. Foi até lá e tem um diálogo que está até no livro das biografias do Batista Luzardo, ele mesmo conta esse diálogo, né? Que ele chegou e viu o Vamose ferido ali. E dizem, como é isso, poeta? Que história é essa? Pegando em armas contra nós, o que está acontecendo? E ele diz assim, o senhor é o Batista Luzardo? Né? Ele diz, sim, sou. Diz, pois é, eu estou defendendo aquilo que eu acredito que seja certo, assim como o senhor também está defendendo o que o senhor acredita. E ele diz, poeta, por isso mesmo devemos nos respeitar. Aí mandou chamar, parece que tinha 4 médicos nesse grupo, né? Mandou chamar os médicos e mandou tratarem do Vamose e mandou em livramento, mandou um próprio, como se dizia, né? Mandou um soldado buscar uma ambulância. Alceu é uma figura que nos orgulha até hoje, por defender os seus ideais e, como um bom jornalista, ouviu sempre os dois lados e sempre entendeu muito bem os dois lados. Então isso é uma característica de jornalistas. E ele, como defensor do lado dos republicanos, também era alguém que entendia e compreendia de uma forma muito tranquila o lado dos Maragatos. E isso é algo que pode nos orgulhar. Nós, como jornalistas, a gente tem esse compromisso de sempre ouvir os dois lados e entender. Aí o Batista Luzardo mandou buscar uma ambulância em Livramento. E na ambulância, e as pessoas confundem essa história, eu já li muito sobre isso, que foi uma casualidade, que veio a noiva dele, que era enfermeira, veio na ambulância buscar, né? A Bela Guarda, que ele casou com ela antes de morrer. Mas essa história não é bem assim. Ela não se apaixonou no hospital, como dizem alguns. Ele fazia 2 anos que era noivo dessa moça. Ele já conhecia muito ela, Livramento. Inclusive foi na casa do pai dessa Bela Guarda que faleceu o pai do Vamose. José Afonso Vamose teve um colapso e morreu, estava na casa dela em Livramento visitando. Então a história não é como pensavam que ele teria conhecido ela no hospital, se apaixonou e casou. Então, aí foi levado para o hospital e se tratou, ficou bem. E quando ele estava por sair do hospital, ele casou com ela. Mas já estava bem. Do ferimento ele tinha sarado. E no dia que ele sairia do hospital, ele teve um colapso. Ele teve um colapso cardíaco provocado por um aneurisma, uma coisa assim que se formou. E faleceu. Então também é outra coisa que tem uma contestação aí, né? Que ele não morreu do ferimento, ele não morreu, dizem que ele morreu na batalha, né? Morreu na Revolução, mas ele morreu, pode ser até por causa ter influído o ferimento, mas foi por um colapso cardíaco. Foi sepultado em Livramento, onde viveu de 1918 até 1923, o poeta Alceu Vamose. Em 1950, ganhou um monumento na cidade, onde junto repousaram seus restos mortais por 3 anos. No ano de 1953, uma comissão da cidade trouxe para Uruguaiana a urna contendo os restos mortais do poeta, que hoje descansa aos pés do seu busto na Praça Barão do Rio Branco. Entenda que cada ser humano tem um momento de sua chegada e um instante exato de sua partida. Ninguém ficará para semente. Alguns homens idealistas, como Vamose, depositaram sua vida
no altar da guerra e derramaram seu sangue por uma causa, no dever cívico dos mais altos ideais, algo que hoje, infelizmente, não existe mais. Todavia, cabe dizer que um poeta não morre. Ele vem, deixa sua luz, através de suas palavras, do seu sentimento e de suas ideias. Depois, ele simplesmente retorna para casa. Com Vamose, não poderia ser diferente. Hoje, passados mais de 100 anos do dia em que ele retornou deste mundo, ele ainda continua vivo em sua poesia e no ideal pelo qual viveu. Tanto é assim que o poeta soldado permanece vivo em cada um de nós, cujo coração foi tocado por suas palavras. A sensibilidade de sua poesia eternizou Vamose, assim como a coragem fez dele um soldado e um herói. O Vamose sempre se preocupou com isso, de Uruguaiana não ter literatos suficientes, não ter nomes de literatos reconhecidos dos quais pudesse se orgulhar. Até ele escreveu sobre isso no livro dele, né? Ele escreveu sobre isso e nós recolhemos, né, essa frase dele, esse texto que eu vou ler para você. Uruguaiana, a bizarra e formosa princesa do Uruguai, é, apesar de bela, quase morta. Sem o mínimo brilho nas manifestações do pensamento humano, sem ter um nome representativo da alta aristocracia das letras. Só a Uruguaiana, de tantos filhos ilustres que teve, não possui um grande bastante para que lhe possa dar como o brilho de seu nome, brilho capaz de fazê-la fulgir como o berço de um predestinado da arte. Isso é do livro Prosa de Alceu Vamose, capítulo de Crônicas e Artigos de Rodrigues Til. Não sabia ele que os predestinados da arte, que com o brilho de seus nomes fariam Uruguaiana fulgir na aristocracia das letras, já caminhavam por suas calçadas e se chamavam Gonçalves Viana, Galba de Paiva e Alceu Vamose. Então, eu acho que Uruguaiana, além de se orgulhar de ter filhos como esse, né, com esse brilho artístico, ela deve procurar enaltecer isso, lembrar disso. As escolas devem aprender sobre Alceu Vamose, Galba de Paiva e Gonçalves Viana. E o legado do Alceu Vamose ele não fica restrito apenas ao busto que temos na Praça Barão do Rio Branco ou ao seu principal poema Duas Almas. Existe uma relação de vida de muitas pessoas que trazem memórias afetivas muito grandes em decorrência tanto do poema quanto do personagem Alceu Vamose. Alceu Vamose provavelmente ainda caminha entre nós e nos leva a refletir de uma forma muito bonita, porque o imaginário dele permanece entre as pessoas de Uruguaiana. Porque meu pai era um apaixonado pela celebridade que era o Alceu Vamose. E, na época, eu era escoteiro do grupo Caio Viana Martins, no Colégio União. E o escotismo, ele tinha assim como prioridade serviços comunitários. E eu lembro que eu era monitor da minha patrulha, a Patrulha Águia, era eu e mais 6 colegas. E eu lembro direitinho que nos deram algumas opções para fazer serviço comunitário. E eu, de cara, eu escolhi limpar a estátua do Alceu Vamose. E nós nos comprometemos por 2 anos a assumir aquele compromisso. E aí nós fizemos a coisa, o primeiro sábado de cada mês, nós todos íamos para lá, todos devidamente fardados, não é? E fazíamos aquilo com o maior orgulho, porque as pessoas passavam e viam a gente fazendo aquilo. Além disso, mantinha sempre aquela estátua devidamente limpa, lustrada, bonita, né? Isso para mim foi um motivo de orgulho, porque muito pelo meu pai, porque o pai falava muito e recitava o poema Duas Almas, que eu, até hoje, não é, eu tenho isso, essa imagem do pai. Eu nasci na cidade de Nova Palma, no centro do Rio Grande do Sul.
Com 3 anos, eu e minha família fomos residir em Alegrete, onde fiz grande parte do meu ensino fundamental na Escola Estadual de Ensino Fundamental Gaspar Martins. Lá nessa escola, muito se estudava sobre a vida e obra do Gaspar Martins, quem foi, a influência política dele. Mas toda vez que a turma, o grupo de estudantes ia até a biblioteca, quando a gente passava pelo hall de entrada da biblioteca, tinha lá a biblioteca Alceu Vamose. E eu sempre me questionava quem é o Alceu, né? E aí, numa dessas idas para estudar novamente a vida e obra do Gaspar Martins, eu levantei a mão e perguntei: professora, mas quem é este Alceu que dá nome à biblioteca? E ela me deu uma resposta um pouco vaga, mas consegui chamar a atenção da bibliotecária. E essa veio até mim, me chamou para um cantinho e disse: olha, o Alceu Vamose, ele foi um grande poeta e nasceu aqui pertinho, na cidade de Uruguaiana. Tu conheces Uruguaiana? Eu disse: sim, conheço Uruguaiana. Ele fez poemas lindíssimos, histórias lindíssimas. E me convidou: olha essa daqui é uma das mais famosas. E foi aí então que pela primeira vez na vida eu li Duas Almas. E para uma criança é uma leitura um pouco difícil, mas a bibliotecária ela foi me explicando cada linha, né, daquele poema. E nesse dia eu disse para ela assim: que história triste, né, prof? E ela disse assim: não é uma história, é um poema. E a literatura ela tem este dom de nos despertar sentimentos. E ao longo da vida eu li Duas Almas várias vezes e me despertou diferentes sentimentos. Por ironia do destino, hoje me tornei professora, não de literatura, mas de química, e sou docente em 2 redes, na privada e na estadual. E na estadual, onde eu sou professora, o nome da biblioteca é Biblioteca Alceu Vamose. Duas Almas é uma das coisas mais perfeitas, sensíveis e ternas que eu já vi um poeta escrever. Então eu acho que isso retrata, só aquele poema retrata a obra do Alceu Vamose e o quanto ele significou para a Uruguaiana e para a escola poética do simbolismo. A minha mãe, ela era apaixonada pela poesia Duas Almas. E ela declamava, e declamava muito bem. Sempre que tinha algum evento, algum jantar, que tinha pessoas que gostavam mais de arte, ela declamava. E com um sentimento, com uma carga de emoção e de expressão que eu nunca vou esquecer. Eu lembro com muito carinho desses momentos, porque quando criança a gente grava aqueles bons momentos da família. A gente grava assim como eu gravava quando meu pai e minha mãe dançavam, né? São momentos acredito que para todas as crianças, mas para mim foram momentos de muita felicidade. E eu tenho muita saudade. Poema Duas Almas, de Alceu Vamose, publicado em 1914. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra e sob esse teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vives sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada, e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua, e has de levar contigo uma saudade minha. Talvez
Alceu Vamose e o seu poema Duas Almas Juntos consigam resumir ou tentar definir tudo aquilo que nós uruguaianenses somos, porque afinal nós nascemos dentro de uma revolução, nós vivemos todos os grandes conflitos do final do século XIX e do início do século XX e ao mesmo tempo conseguimos ser poéticos, românticos e até mesmo amorosos, mas acima de tudo, hospitaleiros, porque como o próprio poema Duas Almas fala ao oferecer guarida para a nômade Formosa que vem para cá, nós uruguaianenses certamente nos aprimoramos nisso que talvez seja a principal característica de quem nasce aqui em Uruguaiana, a hospitalidade.